Ok, vamos aqui a mais uma revisão do nosso One Page Review. Agora eu quero trabalhar com vocês essa revisão de so mais special verb, ok? Eu uso so mais special verb quando eu quero concordar com ideias sem fazer uma repetição exagerada das palavras, ok? Então imagine essa estrutura aqui, ó. Peter likes soccer, Maria likes soccer too. Essa primeira parte tá certa, não tem nada de errado aqui. Tô usando to para ligar as duas estruturas, só que tá repetitivo, ó. Eu tô repetindo o verbo e eu tô repetindo o substantivo, ok? Se eu não quiser fazer essa repetição, eu posso dizer Peter likes soccer and so does Maria. Então, eu tô usando so mais um verbo especial aqui, sempre conectado à pessoa da sequência. Então, se eu falo Peter likes soccer and so does Maria, is the same as saying that Peter likes soccer and Maria likes soccer too, ok? Mas veja só, eu não tenho a repetição, a estrutura está toda bem composta. Veja esse segundo exemplo. Mike can run fast, James can also run fast, ok? Então eu tenho run fast, tenho a mesma repetição de verbos. Não preciso repeti-los, eu uso a estrutura so plus a special verb. So Mike can run fast and so can James, ok? Nesse caso aqui, ainda há a repetição do verbo, porque o can é um verbo especial. O que são os verbos especiais? Eu não preciso memorizar uma lista com esses verbos. Basta eu me lembrar que os verbos especiais são aqueles que eu uso para fazer pergunta também. São verbos que não precisam de auxiliar ou que em algum momento, como é o caso do verbo do, é usado como um verbo auxiliar, ok? Quando tiver em dúvida qual que é o verbo que vem depois do so, coloca a primeira parte na negativa, ok? Que é mais fácil de lembrar. Então, se eu fosse pegar isso aqui, ó, Mike can run fast, e eu fosse colocar na negativa, a minha negativa seria feita com can't. Então, é esse verbo, é essa parte que eu vou colocar aqui. No exemplo anterior, Peter likes soccer, se eu fosse colocar isso aqui na negativa, eu não ia mudar o verbo, né? Ele ia permanecer aqui, mas para eu fazer negativa, eu ia usar doesn't like, ok? Então é isso aqui que eu uso depois do so, beleza? Como eu falei, aqui esses dois exemplos, eu tô falando de afirmativas. Na sequência, eu tenho opções para negativa, ok? De maneira similar, eu vou ter neither plus a special verb. Então, imagine isso aqui, ó. I don't eat crab, my sister doesn't eat crab, ok? Se eu quiser, da mesma forma, evitar a repetição, I don't eat crab and neither does my sister. Aqui fica ainda mais fácil, ó. Porque é fácil detectar, é só ver o que está na negativa e colocar aqui. Sempre lembrando que esse verbo, o que vem depois do so ou que vem depois do neither, está conectado a essa pessoa. Então, aqui eu usei does, porque my sister é she, ok? E aqui um outro detalhe que é importante a gente recordar, ó. O never é negativa. Então, quando eu tiver never, é como se eu tivesse uma negação, certo? Vou trabalhar da mesma forma. I never play rugby, my boss doesn't play rugby either, ok? I never play rugby and neither does my boss, ok? Vou colocar neither, porque tem never. O meu verbo aqui é play. Então, se eu fosse fazer uma negativa, he doesn't play, tô colocando does, porque eu estou me referindo a my boss, ok? Claro que aqui eu poderia manter dessa forma como eu fiz em cima, ó. I never play rugby, my boss doesn't play rugby either. Então, eu estou usando um verbo qualquer, que nesse caso aqui é o doesn't play, ok? E na sequência eu tenho either. Também é possível. As duas formas, para concordarmos na negação, as duas formas são válidas, ok? E aqui só aproveitando um pouquinho, já que eu mencionei o either e o to, só para a gente recordar rapidamente essas palavrinhas, ó. Also to, as well and either. Então, elas são palavras que eu uso para fazer composições quando há um acordo, quando eu concordo, quando temos a mesma opinião. Então, I love potatoes, my mother loves potatoes too. To sempre no final da frase, nas afirmativas. My car is blue and my father's car is also blue. Mesma estrutura, estou usando also, são duas afirmativas. O also vem depois do verbo to be, ou, como no segundo exemplo aqui, ó. Jane has a dog, my brother also has a dog. Ele vem antes dos verbos comuns, ok? I don't drink beer and James doesn't drink beer either.
quando eu tô falando de negativa, a minha única opção é usar o either. E aqui nesses casos, onde entraria o as well? O as well entra aqui, ó, ele entra na mesma posição que o to, ok? Na mesma estruturação. Então, eu posso dizer, I love potatoes, my mother loves potatoes too, ou I love potatoes, my mother loves potatoes as well. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, até a próxima.